Boas tardes, boas noites. Dando continuidade na nossa leitura do livro A Caminho da Luz, nós já iniciamos o capítulo acerca de Israel, de Moisés, e hoje daremos continuidade falando da relação entre o judaísmo e o cristianismo segundo Emmanuel. E assim ele começa. Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Então, iniciático significa iniciação. Então, alguém para receber aqueles conhecimentos tem que passar por algumas provas, né? Superadas essas provas, a pessoa que passou por ela é um iniciado, e a partir de então ele vai recebendo essas informações. Aqui Emmanuel coloca, né, de uma forma bem clara, que são conhecimentos secretos. Por que secretos? Porque só eram passados para esses iniciados, não era alguma coisa que se difundia para todo mundo. Então é cheio de alegoria, é cheio de rituais, é cheio de misticismo em função da própria natureza da informação, né? Por isso que ele coloca que são secretos, né? Eminentes espiritualistas franceses, nestes últimos tempos, década de 1930, né, procuraram penetrar os seus obscuros segredos e, todavia, aproximando-se da realidade com referência às interpretações, não lhes foi possível solucionar os vastos problemas que as suas expressões oferecem. Claro, porque isso é algo que é de conhecimento daqueles antigos, não dos presentes, né? Não dos atuais, não dos contemporâneos, né? Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, construindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. É por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento, tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a desferir, das sombras da terra, o seu voo divino para as luzes do céu. Então, nós espíritas aprendemos claramente que a doutrina espírita é a terceira revelação. Né? Por que terceira? A primeira é o Velho Testamento, né? Esse conjunto de livros que compõem a Bíblia, como a gente falou da outra vez, né? Que contém verdades enigmáticas ainda, né? Trazidas e mantidas por este grupo de espíritos que conservaram essas informações. Então é o Velho Testamento, aonde Moisés começou a escrevê-lo, né, ao longo de sua jornada, e complementando, né, ou até iniciando, com o recebimento dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Monte Sinai é uma pequena elevação no Egito em que ele subiu, né, uma formação granítica, em que ele subiu e ficou lá por vários dias até que pudesse receber os 10 mandamentos, né? E é um local muito importante hoje para todas as religiões,
judaico-cristãs, né? O judaísmo, o cristianismo e o próprio islamismo, né? E é uma região considerada sagrada. Isso está vinculado ao Antigo Testamento, a primeira revelação. A segunda, né, que ele faz um paralelo, seria através de Jesus, né, no Monte Tabor, onde no Monte Tabor o que se tem é a transfiguração, né? A transfiguração em que Jesus tem ali novamente a presença de Moisés, né, na forma espiritual, e que abre uma outra fase de informações, né? Informações, conhecimentos para, como ele coloca, Emmanuel coloca, a nossa libertação espiritual. Então, todas essas obras, né, mesmo nós com a doutrina, né, com o kardecismo, não podemos, desculpe, não podemos alijar o que é trazido até pelo Velho Testamento, muito pelo contrário. Ali existem informações que mesmo hoje nós não entendemos, mas nem por isso deixam de ser verdades. Lembrando que o conceito de verdade de Pascal na Revista Espírita é que as verdades elas são relativas, né? As interpretações da verdade são relativas, em função do tempo. Verdade é universal, atemporal, mas as interpretações elas são gradativas, né? Então uma verdade ela é expandida e se atinge outra verdade relativa que se expande e atinge outra e assim sucessivamente. Então se está aqui de 3 verdades, né? Que é o Velho Testamento, o Evangelho, o Novo Testamento e a doutrina espírita, a codificação de Kardec. O monoteísmo. O que mais admira, porém, aquelas tribos nômades e desprotegidas é a fortaleza espiritual que lhes nutria a fé nos mais arrojados e espinhosos caminhos. Enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam o politeísmo para satisfazer os imperativos da época, politeísmo quer dizer vários deuses, né? Contemporizando com a versatilidade das multidões, o povo de Israel acreditava somente na existência do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios. Veja, é um vício mental, né? Até naquela época, os povos primitivos, as civilizações iniciantes, criavam esse conceito do politeísmo, né? São vários deuses. Se não tomarmos alguns cuidados, né? Mesmo nós espíritas, acabamos colocando em primeiro plano os espíritos, né? Como se fossem deuses, e esquecendo que o que importa aí é o nosso Deus único, né? Deus único, que por isso mesmo tem que ser tratado na primeira pessoa e não no plural, né? Deus é um só. Se ele é um só, não se trata em plural, é sempre no singular, né? Pai nosso que estás nos céus, né? Não é no plural. Enfim, o que se destaca aqui é que, apesar dessa situação social solta, né, de andar pelos caminhos nômades, né, alimentavam essa ideia de Deus único sem grandes templos, né, sem grandes edificações, porque foram desenvolvendo isso dentro da própria fé, né? Daí a crítica do próprio Moisés, a criação do bezerro de ouro para a adoração, né? Não, é um embrião de fé sem nenhuma associação material, né? 40 anos no deserto representam para aquele povo como que um curso de consolidação da sua fé contagiosa e ardente. Seguiu-lhe Jesus todos os passos, assistindo-o nos mais delicados momentos de sua vida, e foi ainda sob o pálio da sua proteção que organizaram os reinos de Israel e de Judá na Palestina. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado, que consiste na revelação do Deus único,
Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Pode parecer curioso, mas é como nós colocamos, né? Há uma tendência muito grande, um vício mental de diversificarmos a nossa adoração, né? Existe um filósofo italiano, não esqueci o nome, que ele fala que quando não se acredita em Deus, se está condenado a acreditar em qualquer coisa, né? Sim, deuses pode se colocar nessa categoria de qualquer coisa, né? Não, nós temos que ter em mente que tem a causa primária de todas as coisas, né? O grande legislador dos hebreus, aqui Moisés, né, trouxera a determinação de Jesus com respeito à simplificação das fórmulas iniciáticas para a compreensão geral do povo. A missão de Moisés foi tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. E, de fato, no seio de todas as grandes figuras da antiguidade, destaca-se o seu vulto como o primeiro a rasgar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo. É mais ou menos fácil de entender, né? Esses capelinos, eles traziam uma série de informações, formavam um grupo, né? E mesmo se miscigenando aqui, ou até de uma forma mais ampla, né? Trazer essas informações secretas, esses conhecimentos para toda a população daquele grupo, né? E que acaba, obviamente, se expandindo para os demais. Isso nós encontramos no Evangelho, que a verdade não deve ficar sob o alqueire, né? A alqueire é aquela travessa no teto que segura o telhado, né? Ela tem que ficar acima, ela tem que ser para todos, né? Não há que se restringir à verdade, né? E Moisés é tido, né, como o responsável por essa divulgação, né? A escolha de Israel. No reino de Israel sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Todos os seus caminhos no mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras acerca daquele que ao mundo viria para ser glorificado como o Cordeiro de Deus. A cada século renovam-se as profecias e cada templo espera a palavra de ordem dos céus, através do Salvador do mundo. Os doutores da lei, no templo de Jerusalém, confabulam respeitosos sobre o divino missionário. Na sua vaidade orgulhosa, esperavam-no no seu carro vitorioso, para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios. E, recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se pedirá de quem muito haja recebido. E os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. Do que lemos até agora, né? Dá para perceber alguns, novamente, né, vícios mentais desses grupos mesmo, né? Então, se encontra nos egípcios e até nos hindus, uma parte dos hindus, o orgulho, né, bem expresso através da submissão dos povos
mais simples, né? Aquela outra parte dos hindus que saem da Índia e vão para a Europa se destaca pelo egoísmo, na medida que vincula a terra, a propriedade, ao território, a sua base social. E com isso estabelecem fronteiras e se dão continuidade aos conflitos, né? Já no povo de Israel, o que destaca Emmanuel é uma vaidade, né? É uma vaidade que anda de mão dada com orgulho, mas se destaca a vaidade pelo culto, né? É a humildade, é o orgulho de ser humilde, né? É a vaidade de ser alguém que sabe que é um Deus único e prolata isso em todos os lugares, né? Então, nessas civilizações se destacam algumas coisas. É claro que os defeitos eles são de natureza humana e, portanto, se encontram em todos os seres, cada um numa intensidade, né? Mas numa soma de indivíduos de um mesmo grupo, algo se destaca, né? Como esse comentário de Emmanuel acerca da vaidade do povo hebreu. Continuando aqui. E recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar, já lemos esse trecho, a perguntar da preferência de Jesus. Então, porque Jesus escolheu o povo de Israel? Porque era o detentor do conhecimento e da prática do Deus único, coisa que em outras civilizações não acontecia. Quando ele fala a árvore de Davi, é colocar aqui, né, o grupo em que Jesus viria, né? Em que o consolador não, que o prometido, o redentor da terra viria. Então ele viria no grupo que alimenta a ideia do Deus único. A incompreensão do judaísmo é o capítulo. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazidos do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. E, no entanto, o Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura, apresentava-se como filho de um carpinteiro e, no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados, visitava as casas suspeitas para de lá arrancar os seus auxiliares e seguidores, seus companheiros prediletos eram os pescadores ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolos bem-amados. Abandonando os templos da lei, eram frequentemente encontrados ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava aos simples a fraternidade e o amor, a sabedoria e a humildade. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem de começar no íntimo de cada um, e cumprindo as profecias de seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. Então veja, é uma questão que acontece conosco, né? Nós imaginamos sempre que Deus está ao nosso lado, mas por quê? Porque nós somos aqueles que têm o comportamento certo em relação a alguém que tem o comportamento errado, né? É o adverso, né? Acontece que os princípios de Deus estabelecem, antes de tudo, sermos irmãos a ponto de nos amarmos até aos inimigos. Isso a nossa compreensão não atinge. A compreensão. Como é que eu vou amar o inimigo? Como é que eu vou
querer bem àquele que me calunia, aquele que me prejudica, né? É só num conflito íntimo profundo que nós vamos encontrar as próprias respostas, né? Jesus nos traz a direção do embate, né? O embate, o que que é? Nós com a nossa montanha. E nós vamos ter que lutar com ela para tentar entender e praticar por que que eu tenho que amar o inimigo, por que que eu tenho que dar a outra face, que raio de código moral é esse, né? E ao tentar entender essa orientação, esse ensinamento, esse princípio, né? Nós nos deparamos com a figura do Deus único, né? Somos todos filhos de Deus. Todos fomos criados por amor e para amar. Para amar quem? Amar, é o estado de espírito, é amar. Mas se o outro quer me prejudicar, é uma questão temporária. Mais cedo ou mais tarde ele vai perceber que isso é inócuo, porque também ele está infringindo a lei. Bom, e enquanto isso nós vamos fazendo aqui uma forma de convívio, né? Um máximo de esforço de cada uma das partes para atingir essa harmonia universal eterna, né? Ninguém vai se livrar dos inimigos. Ninguém. Nós temos que nos converter em amigos. Mas por que só eu tenho que fazer minha parte, né? Talvez você tenha consciência de fazer tua parte agora, mas o outro também, a hora chegará que também vai fazer a parte dele, né? É curioso que a gente fica assim, né? Às vezes até a gente comentou uma reunião, né? Qual é a minha relação com o Frei, né? Será que eu ajudei ele a distribuir sopa? Será que eu ajudei ele na fila? Será que, né, Jesus e a gente está aqui na doutrina? Ora, gente, ninguém aqui foi santinho, né? Pelo menos eu. Então, qual é a relação com o Frei, com Jesus? Ora, porque eu era inimigo deles. Eu era inimigo de Jesus. Eu perseguia os cristãos, né? Eu provavelmente devo ter criado problemas para esses espíritos que me ajudam hoje. Por que então eles me ajudam? Porque eles estão amando o antigo inimigo, né? Então não somos amiguinhos de todos os protetores, como se fôssemos, né, candidatos, coroinhas, né? Nós somos coroinhas aí que ficam ajudando. Não, a gente embatia, a gente criava problema para esses caras, e esses espíritos, né, superaram esse assédio que nós provocávamos e se livraram da gente em princípio, né? Aí depois vem o evangelho, não, mas olha, você tem que amar o inimigo. Então eles revertem todo o processo, né? E nos acolhem. É isso. Por isso que hoje, se estamos na doutrina espírita, como médiuns e tudo mais, não é por mérito, é por cumprimento da lei de amar os inimigos, onde nós é que muitas vezes representamos esses problemas para esses que hoje nos protegem. Vamos encerrar por hora, na semana que vem nós continuamos. Prazer em revê-los e até mais. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ver um texto que está no livro Nas Pegadas do Mestre de Vinícius. Eu separei para a palestra de hoje o texto se chama O Sal da Terra. É um texto muito rico que nos traz muitas reflexões importantes, é de uma simplicidade, mas de uma riqueza de detalhes que nos trará, sem dúvida, esclarecimento e bom ânimo para o trabalho, para a tarefa que nós temos, né, como cristãos, a responsabilidade que temos em estar sempre atuantes, sempre praticando o Evangelho. O sal da terra.
Vós sois o sal da terra, disse Jesus aos seus discípulos e acrescentou: se o sal se torna insípido, como se poderá restituir-lhe o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Por si só é um alerta, uma recomendação, né? Um aviso muito importante que Jesus estava lhe dando aos discípulos e a nós, né? Então, a missão dos cristãos, essa recomendação importante, nós temos que ter consciência. Vós sois o sal da terra. Vamos ver o que Vinícius fala no seu texto. Sois o sal da terra. Quanta sabedoria em palavras tão simples, tão singelas. É muito fácil o entendimento, né? Quando a gente compara ali com o sal. E Jesus sempre foi assim, né? Toda a missão dele, tudo exemplificado de uma transparência, de uma simplicidade, fazendo essas comparações com coisas que nós podemos compreender, que é de fácil compreensão a todas as pessoas, indistintamente. Consideremos certas qualidades ou propriedades características deste mineral. O sal é um elemento que guarda invariavelmente a sua pureza. Nada o altera, nada contamina, nada o corrompe, ainda mesmo quando em contato com as maiores impurezas. É, por excelência, incorruptível. E de fato é, né? Nós pegarmos o sal, tudo que nós jogamos sal, né? Ele não se contamina, ele prevalece, né? Em cima de outros sabores, né? Então não se corrompe, não altera. E é isso que nós, como cristãos, temos que ser incorruptíveis. Nós não podemos nos alterar, nós não podemos nos contaminar pelo ambiente. Nós temos que cumprir a nossa missão. E aí, eu me recordei, e não tem exemplo melhor do que o próprio exemplo do Cristo, né? Na sua condição, na sua superioridade moral, espiritual, ao encarnar na terra para cumprir a missão dada diretamente a ele por Deus. Né? Foi confiada a missão diretamente pelo Pai, para que Ele aqui estivesse entre nós, para nos ensinar a amar. E Ele, na sua altura, foi incorruptível, né? Ele foi um sal, assim como Ele recomenda que nós sejamos, e nós de fato somos quando nós abraçamos essa missão, né, de sermos cristãos, porque o cristão, ele tem que agir, ele tem que atuar como cristão. Então Jesus, em todas as situações, não se contaminou, né? Pelo contrário, ele prevaleceu. Seus ensinamentos prevalecem até hoje, são extremamente atuais, necessários, e nós temos essa busca de uma forma inconsciente até. A gente sabe que a gente precisa estar ali buscando todos os dias a Jesus, que é onde nós vamos ter os elementos necessários para evoluirmos. Assim deve ser o cristão, bom no meio dos maus, justo no meio da iniquidade. Iniquidade é ação ou coisa contrária à moral e à religião. Então temos que ser justos. Probo no meio dos desonestos, né? Íntegro, honesto, reto no meio dos desonestos. Prudente no meio dos insensatos.
humilde no meio dos orgulhosos. E isso nos desafia muito, porque nós somos extremamente orgulhosos. Altruístas no meio dos egoístas, né? Afável, amável, amigo no meio dos egoístas. Sincero no meio dos hipócritas. Fiel no meio dos infiéis. Resignado no meio dos revoltados. Pacífico no meio dos belicosos, né? Daqueles que estão em guerra, daqueles que têm raiva, que têm ódio, que são furiosos. Virtuoso, numa palavra, no meio de todos os vícios e de todas as paixões. Vejam que aqui são sempre situações desafiadoras e opostas, né? Então, você ser honesto no meio dos desonestos. Não é interessante isso? E é um sinal o quê? De sabedoria. Né? Você espalhar a igualdade no meio da desigualdade. Você se manter em paz no meio de um ambiente ali totalmente turbulento, agitado, no meio de uma conversação difícil. Nós nos conhecemos. E como é que nós agimos quando nós estamos em situações contrárias? Elas são contrárias, mas por outro lado, elas são o que nós temos dentro de nós. Então, ser pacífico, agregar no meio que está sendo destruído. Como que nós agimos? Nós nos contaminamos ou nós somos o sal da terra? Vamos pegar um exemplo bem prático. Estamos numa rodinha de amigos, de colegas, seja numa festa, seja em casa, seja no trabalho. Começa-se uma conversação não muito edificante. Ali falar mal de outro, falar mal de uma situação, uma fofoca, né? Somos o sal? Somos aqueles que vamos, olha gente, será que é verdade? Ou defender aquela pessoa, né? Ou buscar direcionar a conversação por uma outra coisa, né? Acalmar os ânimos ou não? Somos aqueles que incitamos os ânimos ou contribuímos para a fofoca, né? Essa é a nossa natureza e nós precisamos o quê? Mudar esse padrão, sermos aquele que vai ser o sal, agirmos como cristão, né? Como o Vinícius colocou, o sal não se contamina. Então, o que é certo? E se fosse comigo que estivessem falando mal de mim, eu iria gostar que duas, três pessoas estivessem falando mal de mim? Eu iria gostar que alguém me defendesse, que tentasse o esclarecimento, o entendimento, o acordo entre as partes. Olha que interessante, né? Esse parágrafo, ele traz essas contradições, essas forças contrárias que nós somos bombardeados todos os dias, 24 horas, a todos os instantes. E não precisamos estar interagindo fisicamente com ninguém. Se a gente ligar a televisão, a gente já entra nessa sintonia, né? A gente já se contamina, vê uma situação difícil, a gente já fica ali nervoso, preocupado, emitindo uma crítica, uma opinião e mentalmente, né? Por isso que eu digo, não precisa estar com ninguém mais em casa, só na questão mental, e a gente sabe das dificuldades que a gente vai a partir desse ponto enfrentar, porque algum espírito irá sintonizar com a nossa dificuldade e potencializar o que há de ruim em nós, da mesma forma que um espírito elevado vai potencializar aquilo de melhor que tem em nós. Então, se nós vermos ali uma situação difícil dentro da televisão, ali uma reportagem, alguma coisa, a nossa postura tem que ser o quê? De fazer uma prece, né, de emanar ali pensamentos mais elevados. E aí nós vamos estar em sintonia com espíritos elevados, né, que irão ali nos auxiliar e auxiliar aquela pessoa, ajudar que aquela situação difícil se resolva. O sal, além de se conservar puro, preserva da corrupção
impedindo a decomposição dos corpos com os quais se acha associado. Tal deve ser o cristão no meio em que vive. Né? Então, nós estamos sempre dentro de situações e em contato com estágios evolutivos diferentes dos nossos. Até me lembrei agora dessas expedições que são feitas, né, de espíritos que vão até mundos, até situações mais difíceis ali para buscar resgatar irmãos, né, espíritos que estão em situação complicada, difícil, despertar o amor, deixar com que eles fiquem mais maleáveis até para receberem o primeiro amparo, o primeiro socorro, para serem resgatados dessa região. Então, esses espíritos já estão numa situação equilibrada, onde eles estão na condição de ajudar e de não ver aquela situação tão difícil e se alinhar com ela, né? Tem que ter um equilíbrio muito grande para esse trabalho, né? Porque muitas vezes podem despertar recordações difíceis, de coisas difíceis que nós já vivemos, né? Que eles já viveram. Então, essa questão é muito tênue, né? Você ajudar sem se desequilibrar. E nós estamos o tempo inteiro, como eu disse, vivenciando situações e em contato com pessoas em estágios evolutivos diferentes, que não pensam como nós, que estão numa outra situação, que não enxergam ainda. Porque nós também já vivenciamos situações que nós não enxergávamos. E anos depois que veio cair a ficha, né? Nossa, por que eu agi dessa forma? Eu estava cego, eu estava surdo. A gente faz essas colocações quando a gente desperta, quando a nossa consciência desperta. O sal está inativo, onde quer que se encontre. Está como que agindo sempre, visto exudar continuamente aquela essência que lhe é peculiar. Aqui exudar quer dizer segregar ou sair de forma de gotas ou de suor. Então o sal realmente ele predomina, né? E aqui é uma comparação interessante, que é do trabalho, né? Estamos sempre em trabalho. Tal qual deve ser a atitude do cristão na sociedade. Então, o sal está agindo e nós, como cristãos, temos que estar trabalhando, agindo 24 horas. 24 horas, nós somos cidadãos, nós temos papéis a desempenhar. Seus feitos devem atestar, sem solução de continuidade, a fé de que se acha impregnado. Então, é a hora da prática. Então, aquele cristão, verdadeiramente cristão, que está ali com todos os sentimentos de amor, de bem, né, de fé, está impregnado, irradia, e aí passa ali no trabalho. O sal nunca recebe, o sal sempre dá. É verdade. Olha que exemplo simples que o Vinícius vai trazer. Misturai-o com o açúcar. Este receberá a essência dele, tornando-se salgado. Porém, o sal jamais se deixará adoçar, recebendo a influência do açúcar. Então, quando temos amor, quando estamos felizes, a gente contamina os outros com alegria, com felicidade, com postura mais amorosa, mais serena, e não o contrário. Então, se alguém está ali bravo, furioso, e a gente tem uma postura ali de paz, de calma, num primeiro momento pode até irritar mais o outro, mas ele vai perceber, e muitas vezes tem situações que a gente cai em si, simplesmente pelo calar do outro, né, de não nos confrontar, de, nossa, realmente está errado, né? O cristão, como sal, está no mundo para dar e não para receber. Ele do céu é credor, da terra é devedor. Cumpre-lhe, pois, receber lá do alto para distribuir cá embaixo. E aí eu trago para as nossas reflexões a questão da mediunidade, né? Os médiuns são os mais devedores. E é a oportunidade de trabalhar, de agir, né? De se doar,
praticar a caridade é uma bênção, é uma oportunidade, né? Somos devedores da terra e necessitamos, através do trabalho, reparar todo o mal que nós já semeamos, frutos aí das nossas escolhas, dos nossos débitos do passado. O sal não se faz conhecer pelo exterior. Em aparência, ele se confunde com muitas outras substâncias, inclusive com açúcar, né? Se a gente não bater bem o olho ali, né? E tem tantas situações e casos das pessoas salgarem um café, adoçarem uma comida, né? Se confundir um com o outro. Olha que ponto interessante que Vinícius vai dar. Eu vou recomeçar o parágrafo, então. O sal não se faz conhecer pelo exterior. Em aparência, ele se confunde com muitas outras substâncias. Entretanto, logo que se entra em comércio com ele, em contato, dá-se de pronto a conhecer distintamente. Não há dúvida. Então, quando uma pessoa tem uma atitude de cristão, não se tem dúvida que a atitude dele é de cristão, né? E aquele negócio das obras, das atitudes, né? São elas que validam o verdadeiro caráter de uma pessoa, né? Não basta parecer, tem que ser, né? As ações não podem ser contraditórias em relação ao discurso. Então, o sal verdadeiro, ele se faz conhecer pelas suas atitudes, né? Pelo seu exterior. Semelhante há de ser o cristão. Pelos frutos os conhecereis, e nunca por qualquer insígnia ou sinal exterior. Infelizmente, nós ainda temos esse apego a títulos e cargos. Não adianta só se declarar cristão, tem que agir como cristão, né? Muitas vezes aquele mais humilde, aquele mais discreto, acho que a palavra melhor é discreto. Existem tantos trabalhadores que são assim, que são discretos e estão fazendo um trabalho gigantesco frente àquele que faz o alarde, né? Pela aparência, confundir-se-á com o comum dos homens, mas, desde que se entre em contato com ele, revelar-se-á prontamente, manifestando suas qualidades. O sal tem uma função distinta, especial, inconfundível. Não se presta a vários fins, mas de um modo definido e positivo a um fim determinado. De modo idêntico há de ser o cristão, cujo ideal definitivo na vida deve consistir na obra da redenção do seu espírito e do de seus irmãos. Estamos encarnados por uma finalidade, fomos criados por uma finalidade. Então, não podemos nos contaminar mais, né? Não podemos perder tempo. Ainda perdemos, mas temos que buscar perder menos, né? Irmos mais reto, como Jesus, ali de forma reta, né? Sem desviarmos do caminho, né? Se o sal se tornasse insípido, né? Sem gosto, sem sabor, isto é, se perdesse as qualidades especiais que o caracterizam, tornar-se-ia de todo imprestável, visto como não se poderia aplicar às outras funções, além daquela que lhe é essencialmente própria. Outro tanto sucede com relação à fé que faz o cristão. Se ela se desnaturar nos predicados que a exornam, tornar-se-á de todo anódina, sem importância, inválida e inútil. Então, são as ações, né? As ações que são importantes, senão você fica sem função, né? Insípido. A religião que não promove o aperfeiçoamento do espírito, que não constrói e não consolida o caráter do homem, não é religião. É sal insípido, né, sem sabor. Mais cedo ou mais tarde cairá fatalmente no desprezo. Então, a religião ali que nos convida ao aperfeiçoamento, à consciência,
a prática do bem, é essa que está agindo como um sal, que está agregando, né? Que está exercendo a sua função. E o Espiritismo, ele nos convida à fé raciocinada, né? Ao cristianismo, a nos conhecermos, à busca da reforma íntima e ao trabalho, né? Para a nossa lapidação e para ser o sal, né? Para sermos os doadores, exercemos ali a função que nos foi confiada. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.